aí pessoal, tranquilo? Eu sou o Redson, mas pode me chamar de Red. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais das cartas que vieram junto com o Renekton e as cartas que vieram naquele comecinho de Shurima. É hora do duelo! Primeiro vamos falar um pouco das unidades genéricas de Shurima, né? Então vamos começar com os seres mais fofinhos de Runeterra, os Porinhos. Poro Destinado, ele tem um medalhão do Nômade na boca e ele aparenta estar em algum tipo de tumba Shurimane. Já a sua outra forma, o Poro Venerado, além de ter um medalhão do Nômade, ele tem ali no canto da tela um outro item do LoL, a moeda antiga. Na carta do Disco Solar Soterrado, a gente tem o Azir no canto. Isso foi provavelmente logo após o Azir ter completado o processo de ascensão. E para quem não lembra, quando o Azir foi passar pelo ritual de ascensão, ele foi traído pelo Zerf. O Zerf empurrou o Azir do Disco Solar, então o Azir acabou saindo da área com proteção rúnica, e ele foi consumido pelo Fogo Solar. Após isso, o Disco Solar e a capital Shurimane eles foram soterrados. Então, milhares de anos depois, o Azir foi ressuscitado sem querer, quando o sangue de um descendente seu caiu nas ruínas onde o Azir foi soterrado. O Imperador ainda era um espírito, mas isso não impediu dele encontrar sua descendente que estava à beira da morte e levar ela até o Oásis da Aurora, assim curando a ferida mortal. E aí sim, após esse ato de altruísmo, o Azir conseguiu ascender como o Falcão Dourado que a gente conhece. Após ser descoberto o que aconteceu com o seu império, o Ascendente jurou que ele ia reerguer o seu império, que é o que a gente pode ver na carta Disco Solar Restaurado. Ainda no início da restauração do império, porque a gente não vê nenhuma outra pessoa ou casa próximo do Azir nessa carta. Na carta Voz dos Erguidos, nós temos uma mulher ainda sem nome conhecido. Ela aparece na cinemática Impérios dos Ascendentes, e ela também parece nos mostrar o começo da reconstrução do Império do Azir, com várias pessoas com trajes bem humildes e nenhuma outra edificação ali em volta a não ser o próprio Disco Solar. A carta Conselheiros Devotos tem um casal, e esse homem se parece muito com o protagonista da cinemática Império dos Ascendentes. A mulher não me parece ser a Voz dos Erguidos, mas por enquanto nada impede que seja ela. E aqui a gente consegue ver a capital um pouco mais estabelecida, com prédios e um número de pessoas bem maior, que talvez possa estar no tempo presente de Shurima. A Embaixadora Dourada nos leva a algum tipo de desfile, onde o Azir está no fundo. Provavelmente em alguma outra cidade, a fim de atrair mais pessoas para o Império e agregar o Império sem utilização da força. E para fechar essa parte mais genérica, né, temos a Glória dos Ascendentes, que é só o Azir em frente ao Disco Solar. E agora chegamos, né, na parte onde vamos falar um pouco aí das cartas que vieram com o nosso Ascendente vacinado. Uma coisa que é muito relevante de se falar é que saiu há pouquíssimo tempo um conto que nos ajuda muito a entender o que as cartas estão nos mostrando. O conto se chama Os Dentes, e caso queiram eu posso ler e comentar sobre ele mais pra frente aqui no canal. Mas nesse conto nós conhecemos os Escavareias, que são um grupo de saqueadores sanguinários que montam em Saurens. São esses jacarezões gigantes. Após o encontro do Renekton com os Escavareias, o Ascendente parte em busca de uma biblioteca soterrada próxima a Zirima, a fim de tentar encontrar o seu irmão Nasus. Na carta do Renekton de nível 1, podemos ver que ele encontrou essa biblioteca e também o seu irmão. Voltando a falar sobre a cinemática, ali podemos ver um embate dos dois dentro da biblioteca. Já na carta de nível 2, podemos ver que os Escavareias estão cooperando com o Renekton. Os motivos para isso a gente ainda não sabe, mas conhecendo os saqueadores, talvez a biblioteca esteja recheada de tesouros. Na carta de nível 3, vemos que o Renekton utiliza a destruição de Dominus ao atacar ou bloquear. Dominus é o nome da sua habilidade Ultimate no League of Legends. Dá para observar que tanto na habilidade quanto na arte da carta, o Renekton está com seus olhos e corpo alaranjados, sinalizando que ele está com o máximo de fúria. E também vemos a pancadaria comendo solta do Renekton e do Nasus com as suas formas divinas. E dá pra ver o quão pequeno é um ser humano perto de um ascendente. A carta assinatura do Renekton é a Predador Desumano, que é o nome da skill W dele dentro do LoL, onde ele corta o seu alvo 2 vezes e o atordoa. Na carta Ritual de Dominância podemos ver o Renekton completamente enfurecido. Na carta Exaustão vemos o famoso feitiço do League of Legends sendo utilizado dentro do lorezinho, em algum personagem ainda desconhecido. A carta Areia Movediça eu não consegui distinguir de quem seria esse braço, acredito que talvez seja do Saqueador Sanguinário, mas não tem como ter muita certeza ainda. E o Saqueador Sanguinário ainda é um personagem sem nome conhecido, mas é o mesmo que persegue o protagonista da cinemática de Shurima. Talvez quando tivermos alguns textos das cartas poderemos ver qual é o nome dele, e ele, né, é um dos Escavareias, e como todos eles está montado em um Sauren. Aparentemente ele é o alvo da carta Indigno,
onde uma torre do asilo o atinge. Hassan Escamas é o protagonista do conto As Garras e o atual líder dos Escavareias. Ele monta o Sauren de 3 cabeças chamado de Makara. Podemos ver que seu bando abateu um Shersai, uma besta do vazio da mesma raça da Rek'Sai, que vaga pelos desertos Shurimanes. E agora para mim a carta mais legal até agora, que é a Fiandeira Bakai. O ritual de ascensão não era uma ciência exata. Os mortais que passavam por um ritual de ascensão, mas eles emergissem imperfeitos ou incompletos, eles eram chamados de Bakai, e logo após a sua ascensão fracassar, eles já eram executados como sinal de misericórdia. Então até agora nunca tínhamos visto um Bakai vivo. Mas finalmente o jogo mudou e podemos conhecer mais os ascendidos imperfeitos e podemos ver que mesmo incompletos, eles ainda são muito poderosos. Mas o Bakai está transformando metal em areia. É bem interessante ver que ele está num lugar bem escuro, provavelmente uma tumba escondida do restante das pessoas. E eu tô ansioso demais para ver mais coisas do que Shurima nos esconde. Pessoal, por hoje é isso. Eu vou tentar fazer vídeo assim sempre que saírem cartas novas. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima!